E aí pessoal, beleza? Pessoal, aqui é o professor Tiago de Literatura e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o Barroco, essa escola literária pós-Renascimento. Então, para a gente conseguir entender um pouquinho do Barroco, a gente precisa meio que contextualizar aquele momento histórico do século XVI e saber da onde a gente está saindo e para onde a gente está entrando. Lembra que nós estamos saindo do Renascimento, que foi aquele processo histórico grandioso da humanidade, né? Tanto artisticamente quanto culturalmente, cientificamente. E nós estamos entrando num processo onde a Igreja Católica, a partir desse momento, vai querer fazer o quê? Resgatar o seu poder, deixado de lado, talvez um pouco perdido lá na Idade Média. Para isso eles vão tentar fazer uma contra-reforma. Lembra da reforma protestante de Lutero? Então a igreja vai fazer uma contra-reforma para poder conter essa reforma protestante e conseguir de novo o poder. Ok, então o Barroco vem da onde? O Barroco seria o nome dado a uma pedra toda irregular, uma pedra toda mal polida encontrada na Barróquia, na Índia. E essa pedra, depois de polida, depois de toda bem lapidada, ela se torna uma pedra muito preciosa, muito valiosa. Então, para os barrocos, o ser humano ele tinha essa feição da pedra. O ser humano nasce todo errado, todo irregular, só que ele poderia ser autolapidado. Então ele poderia, por exemplo, fazer as coisas boas para Deus e ser perdoado. Então por isso que no Barroco a gente vê a presença de novo da religião muito fortemente, como lá no trovadorismo, lembra na Idade Média? Então a maioria das obras de arte feitas no Barroco vão ser assim, o homem se torturando por aquilo que ele não fez, ele sabendo que ele precisa pedir perdão a Deus, né? Quase sempre ele está lá assim sofrendo como se fosse uma coita amorosa, né? Uma dor por ele não estar seguindo os passos de Cristo. É como se fosse um arrependimento, sabe? O Renascimento é aquela festa do sábado à noite e o Barroco seria aquela ressaca do domingo de manhã e aquele arrependimento do que se fez. Então, principais características que nós vamos ter na arte barroca: o sacro, né? Uma arte sagrada, religiosa. O equilíbrio perfeito, eles são muito perfeccionistas, muito detalhistas, equilibrados, harmoniosos. Eles trabalham muito com sombra, né? Luz, escuro, claro, escuro. Eles gostam muito de trabalhar com seres religiosos. Eles são extremamente perfeccionistas, assim, no sentido de tentar copiar a realidade de uma forma mais exata possível, só que eles são muito exagerados. Nas obras de arte a gente vê o exagero gritante dos barrocos em tudo, sabe? Muito detalhe, muito pano, muito escuro, muita sombra. E na literatura? Na literatura, pra gente, é importante o grande poeta Gregório de Matos. Então Gregório de Matos ele vai representar a poesia mais sacra possível. Então lembra que ele vai ter 3 processos literários. A primeira parte do Gregório de Matos é uma poesia mais lírica, amorosa, um pouco erótica, tá? O Barroco tinha isso, um pouco do erótico, então você começa a perceber o erótico no Gregório. Depois é aquela poesia do Gregório um pouco mais satírica, que ele vai começar a falar mal da sociedade, aí que ele vai ser apelidado de Boca do Inferno. E depois a poesia dele mais filosófica, como se fosse arrependimento, se arrepender daquilo que ele falou antes, beleza? E na prosa a gente vai ter os sermões do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira foi um religioso da época muito importante, porque ele vai defender algumas coisas que até então a corte portuguesa não queria, como por exemplo alguns direitos indígenas, né? Então ele vai assim julgar extremamente e abolir a tentativa da igreja de querer entrar e querer fazer guerras para conseguir territórios. Então a maioria dos sermões dele vão ser sermões assim que vão tentar pregar para as pessoas de forma mais argumentativa. Ou seja, vamos pensar um pouco. Olha só como a palavra de Deus é bondosa. Não é a força, não é a arma que vai fazer as pessoas mudarem, é o discurso. Então a tentativa do Padre Antônio Vieira é tentar fazer uma religião mais amorosa. Então os sermões dele são para falar para as pessoas seguirem a Deus. É por isso que ele usa muitas metáforas para isso, muita analogia, muitas antíteses, paradoxos, ele usa muitas figuras de linguagem. É aí então que vem 2 termos que ele usa bastante nos sermões dele e que o Gregório usa muito na poesia: o cultismo e o conceptismo, termos importantes para o Barroco. Cultuar a forma, mas também prezar pelo conteúdo, beleza? Então esse é o contexto geral mais ou menos do Barroco, pessoal. Tranquilo? Então até a próxima e valeu, obrigadão!